Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai por nós. Então, e aí, então, o nosso tema hoje é notas sobre a história da economia. Vai ser uma visão ampla da história da economia. Eu escrevi notas porque realmente são pinceladas, uma visão bem abrangente, não vai dar para fixar em algum ponto, com vários objetivos. Primeiro que esse daqui seria o começo de outras aulas, porque essa aula vai exigir desdobramentos, ou dada por mim ou por outros, e também com o objetivo de combater algumas falácias e mentiras que falam contra na história da igreja, que uma delas é que a igreja não teria então tido no passado uma história da economia, ou não teria desenvolvido uma teoria econômica, o que é uma grande inverdade. E também outro objetivo da aula também é atacar aquela visão que supostamente a economia liberal seria correta. Então, e aí que a bibliografia segue depois, né? Mas essa citação aqui do Biratã em Ouro é bem interessante. Ele diz: como vemos na economia, São Tomás é a origem de tudo e o mundo latino e católico não tem por que padecer de qualquer complexo de inferioridade quando se trata de teoria econômica. É verdade. Ficou a escola de Salamanca, e mesmo algumas coisas de São Tomás, de São Bernardino, foram totalmente esquecidos, como se não tivesse. É incrível como esconderam de nós toda uma riqueza de desenvolvimento na teoria econômica feita por católicos, né? Uma coisa realmente impressionante. Em parte, esse desconhecimento está diminuindo bastante com o lançamento de livros como esse, como também o trabalho do Thomas Woods. Lembrando que o Thomas Woods tem alguns erros, mas não vai dar para atacar esses erros especificamente, mas só para dizer que esse desconhecimento está diminuindo um pouco, felizmente. Bom, essa aqui é a definição de economia dada pela Wikipédia, uma definição bem comum, que sempre se dá, né? Uma ciência que consiste na análise da produção, distribuição e consumos e serviços. E também a ciência social, que estuda a atividade econômica através da aplicação da teoria econômica, tendo na gestão a sua aplicabilidade prática. O termo economia vem do grego, né? Eu não vou arriscar ler aqui os negócios do grego para não passar vergonha, então vem do grego. Nomos, costume, ou lei, também gerir, administrar. Eu vou comentar aqui que o termo grego é bem interessante. Antes, um quadro histórico, só uma pincelada de um quadro histórico, né? Nós temos então a escolástica medieval, isso do ponto de vista da economia, claro, né? Depois a escolástica tardia, que vai ter como principal ponto a escola de Salamanca, chamada impropriamente escola de Salamanca. O certo seria falar escola espanhola, porque teve autores que não estavam em Salamanca, né? E aí depois veio a escola clássica, cheia de erros. Depois os utilitaristas, socialistas, liberais, keynesianos, marxistas, etc. Bom, muito bem, então vamos. Se fosse dar um conselho para quem quisesse estudar economia, tem um ponto de partida que é Ética Nicômaco. Sem dúvida nenhuma, esse livro é obrigatório para começar a entender a economia. E poderiam falar que essa é a minha abordagem, que não é boa, porque a economia é muito sofisticada, e lá na Ética Nicômaco, o Aristóteles define como operação da sociedade doméstica a economia. Então parece ser assim, uma coisa muito simplória, simples, né? E que então a palavra economia, ela se perdeu e só seria o nome. Mas isso daí que já começam uns problemas modernos em relação a essa visão. Por quê? Porque na época da Grécia, na época medieval, a sociedade era autossemelhante, era uma sociedade orgânica. De forma que, primeiro, em relação à Grécia, havia primeiro a família, depois a frátria, depois a tribo e depois a cidade. Então a cidade na Grécia Antiga não era formada de indivíduos, era formada de sociedades menores. Aristóteles define a sociedade como formada por sociedades menores, né? Essa visão, graças à infelicidade
da Revolução Francesa, do pensamento individualista e liberalismo, define a sociedade como formada de indivíduos. Isso é mentira. E além disso, além de ser formado por sociedades menores, a sociedade menor, que é o núcleo menor da sociedade, que é a família, é análogo ao núcleo imediatamente superior na Grécia Antiga, que era a pátria, que era análogo à tribo, que era análogo à cidade. E essa visão de sociedade, que do ponto de vista natural era perfeita, também aconteceu na Idade Média, era bem assim. A baronia, o condado, o ducado e o reino, e as suas relações, por exemplo, com as corporações de ofício, com a universidade, etc. Então a sociedade medieval, assim como a grega, ela era autossemelhante, de forma que as partes menores eram relacionadas com a parte maior. A sociedade moderna atual que nós vemos pós-revolução industrial, ela quebrou totalmente os paradigmas corretos de uma sociedade sadia. Então nós temos um núcleo familiar, um outro grupo aqui que não teria nada a ver com o Estado e que não teria nada a ver com a sociedade do ponto de vista macro. Então se perdeu completamente a autossemelhança dentro da sociedade. Então fica tudo em coisas como se fossem completamente diferentes e uma coisa que não tem relação nada com a outra. Assim como no francês arcaico o chefe de família era chamado de majestade, assim como o rei, no grego também, né? O título do chefe da casa era basileu, que era o mesmo título do rei, né? Basileu. Então nós vemos que a sociedade realmente era uma sociedade análoga, uma sociedade orgânica. E se ela era uma sociedade orgânica, então se Aristóteles definiu a economia como a operação da sociedade doméstica, a sociedade doméstica é menor em relação à polis, ou menor em relação a um grupo de cidades, então a economia deveria ter uma macroeconomia análogo à economia do lar, claro, óbvio. Daí, na inteligência do termo economia para Aristóteles, e daí a visão absolutamente correta, porque o que se teria economia no núcleo familiar também seria economia no macro, porque um é proporcional ao outro, claro. Então, o primeiro ponto para estudar economia ética e como, depois política, porque a política na visão de Aristóteles e São Tomás, não na visão atual, que deixo bem claro. Também a política se relaciona bem com a economia. E outra coisa fundamental para estudar economia é ter noção de direito natural também. Sem direito natural, sem a moral e sem a política não dá para entender a economia. Então, são os pontos principais para começar. Aristóteles foi o único pensador antigo que se deparou bem com a economia, né? E ele até faz uma diferença entre a crematística e a economia, né? Aliás, a crematística sumiu completamente. São Tomás de Aquino também cita a crematística. Na realidade, o que nós chamamos tudo de economia, na realidade deveria ser dividido em duas partes, a crematística e a economia. É uma distinção metafísica que é importante, que foi abandonada completamente. Então, a crematística é uma arte relacionada à produção e aquisição de bens. E a segunda tem como finalidade usar bem a riqueza. Então, Aristóteles coloca ela em dois lados separados. E coloca na crematística problemas morais. São Tomás de Aquino também vai nessa linha. Então tem uma crematística natural, uma boa, e uma crematística antinatural. A crematística natural, ela ordena os bens dessa terra para determinadas finalidades. Se eu abuso desses bens contra a finalidade, aí eu estou usando a má crematística. Então na crematística é que vai residir coisas moralmente boas ou moralmente ruins. A crematística, ela é poética, enquanto que a economia, ela pertence à razão prática. Então elas são, na realidade, situadas em locais diferentes na visão de Aristóteles e São Tomás. Eu acho isso daí de uma riqueza bem interessante, não vai dar para a gente aprofundar, isso aqui é só uma visão ampla. Só para ver como o pensamento lá de Aristóteles e São Tomás já era rico, já no começo do entendimento da economia, como tudo isso já se perdeu, né? Então, ainda só para dar um caso prático. Então, se eu sou um homem do campo e acabo produzindo qualquer coisa, uma verdura,
e consumo essa verdura, eu não fiz nada relacionado à economia, só com a crematística. Agora, se eu coloquei essa verdura para circular, para vender, aí entrou então a economia. Aí vai entrar as trocas, etc. Bom, aí já indo para São Tomás ensinou princípios que são aplicados à economia em pontos espalhados em sua obra que foram estudados por seus seguidores. E aí tem outros, Jean Olive. E aí eu vou pincelar alguns princípios, quem estuda economia sabe o que eu estou falando, que são princípios corretos da economia que os medievais já defendiam. Então já se dizia que o preço justo de um bem é resultado da avaliação subjetiva que os indivíduos fizessem desse bem, na medida que considerassem útil e desejavam para eles. Aí entra também de novo uma questão de metafísica aplicada à economia, que hoje também não é muito abordada. Hoje nós temos uma teoria subjetiva do preço e a teoria objetiva do preço. Mas nesse ponto ele estava correto. Ele foi herege, sim. Então, o que é a teoria subjetiva e a teoria objetiva? A teoria objetiva do preço veio com o Adam Smith, com o Marx, dizendo que então um bem ele deveria ter um preço específico e o mercado, as pessoas não poderiam avaliar esse preço, né? Ele já veria embutido na própria coisa. E o outro da visão subjetiva do preço é que seriam os homens, conjunto de forças do mercado de compra e venda que vão definir o preço. Ora, é verdade que a teoria subjetiva é correta, só que a teoria subjetiva não é absoluta. Aí que vai entrar uma coisa importante da metafísica. Porque a teoria objetiva vai ser completamente errada. Tem até um autor que diz que vê até uma certa mística, uma certa princípio místico, e não usou a palavra gnóstica nessa visão. Mas um princípio místico no objeto já vem com o preço dele estampado, né? Mas a teoria subjetiva absoluta também é errada, porque ela vai negar o valor objetivo da coisa. Então, como é que é explicado isso pela metafísica? Nós vamos simplesmente pela substância e pelo acidente. Então, o homem vê, por exemplo, que um cavalo ele é útil pelas características do ser cavalo. Vê que uma pedra é útil pelas características físicas da pedra. Então, se dá um valor, né, meio abstrato, sobre essa pedra, esse cavalo. Porém, o preço, se eu vou pagar num cavalo R$1.000, R$2.000, se eu vou pagar numa pedra 10 centavos, 50 centavos, vai ser a força entre vendedores e compradores. Então, aí nós temos então o que é chamado de visão subjetiva do preço, mas a moderada, na qual que dá um valor que o homem aprende da coisa, que vem da coisa, senão seria uma teoria completamente subjetiva, seria kantiana, a coisa está errada. Então, a objetividade reside em ver que aquilo lá tem um valor, tem uma utilidade para o homem. Porém, o preço é subjetivo. Então, aí nós vemos, então, substância e acidente. O preço seria relacionado ao acidente. Então, o jogo de forças é que vai definir o preço. É importantíssimo, porque o Marx vai subverter completamente essa visão e vai atrapalhar a história da economia, né? Agora vamos falar então de dois grandes santos, principalmente o primeiro, que realmente estudaram bem a economia. São Bernardino escreveu um tratado sobre economia, um livro inteiro, no qual se conta coisas impressionantes, né? Então, a defesa da propriedade privada, a defesa do empreendedorismo. Ele diz que os empreendedores, os empresários, eu acho que não usou o termo empresário, isso é um termo atual, né? Faziam bem à sociedade. Defendeu a teoria subjetiva do preço, conforme eu expliquei, defendeu o livre comércio, legitimação dos lucros, alertou sobre os perigos da tributação excessiva e até uma questão dos juros. A questão dos juros eu vou explicar, que é bem interessante, como as coisas são mal explicadas, como a igreja encarou os juros e a usura, né? E o Santo Antonino estudou São Bernardino e se focou mais nas trocas mercantis, né? Aqui então nós temos aqui um outro esquema, né? Baseado em São Tomás, né? Do que ele estudou, e aqui alguns caminhos, né? Que foram tomados. Já dizer que o Ockham piorou a teoria econômica e o Duns Scotus também.
Agora, o grande desenvolvimento da teoria econômica, né, em ambiente católico foi desenvolvido na Espanha, que se chama impropriamente de Escola de Salamanca. Porque teve outros autores que não moravam em Salamanca. E aí teve um colossal desenvolvimento da teoria econômica, que foi durante muito tempo escondido de nós. Digo nós, sim, do grande público, né? Poucos aí divulgavam isso, né? Esse livro aí todas essas citações estão no livro do Biratã Ouro. Então, por exemplo, o Francisco de Vitória, um dos nomes mais famosos dessa época, né, não escreveu só sobre economia, escreveu sobre direito, ele é um dos pais do direito internacional, né? Falou do preço justo, que é o preço de mercado, propriedade privada, todos eles se apoiavam nas conclusões, né? Todos eles defendiam mais ou menos as coisas corretas. Todos eles também analisavam a economia sob ângulo moral, falavam abertamente em pecado mortal, se fizesse isso, se fizesse aquilo, acusavam os governantes de elevar tributos mais do que poderia, como erro e pecado mortal para o governante que fizesse isso. Todos eles defendiam tributação baixa, tributação só poderia ser aumentada por necessidade. E é interessante que o Garcia Moreno do Equador, uma das primeiras medidas que ele fez foi baixar os impostos, né? Interessante. Então, o doutor Navarro, também uma grande figura, também fez a preferência intertemporal, né, que era que eu dou mais um valor a determinado bem presente do que a futuro, né? Mais ou menos como o cavalo lá que a dona Ivone citou. Umas coisas são mais importantes para mim agora do que no futuro. Então, isso daí eu vou emprestar um valor maior para uma coisa agora do que no futuro. Eles também defendiam que o dinheiro tem que ter lastro em coisa física, né? Ou em ouro ou em prata. Então, é um absurdo hoje o dinheiro ser uma coisa fiduciária, na confiança do governo. Isso é uma coisa completamente absurda, e até chega a ser irracional. Porque o dinheiro, ele é um bem de troca, mas ele tem que ter um valor, uma coisa física, não fica uma coisa completamente abstrata, fica uma coisa completamente sem fulcro na realidade, fica uma coisa completamente errada. Isso daí teve várias fases de abolição nessa etapa, né? E foi concluído nos anos 70 no governo do Nixon, quando foi abolido totalmente o padrão ouro lá no começo dos anos 70. Mas na época medieval, Idade Moderna, nem pensava ter uma moeda sem lastro, em ouro ou prata, né? Que era o laço mais óbvio que se tinha, né, de duas coisas de valor, ouro ou prata. Podia ser os dois ou um, ou bimetálico, né? Então, um governo só poderia emitir mais moedas se ele tivesse mais ouro recebendo, que elas têm total lógica, né? E aí causou que foi estudado na época quando chegou muito ouro das Américas para Castela, principalmente, né? Teve inflação em Castela. Por quê? Porque o governo pôde emitir mais moeda em lastro, né? Lastrado no ouro, e teve inflação. Agora, por que a Espanha não quebrou naquela época? Isso é interessante. A inflação ficou em Castela e não ficou em Aragão. Por quê? Porque Aragão e Castela tinham moedas diferentes. E além deles terem moedas diferentes, também tinham moedas de fora circulando na Espanha. Então, várias moedas circulando no mesmo local, as moedas também concorrem entre si, protegendo a economia. Então, se uma moeda começa a se tornar muito fraca, a população começa a recusar essa moeda e só fica com moeda boa. Isso aqui aconteceu no Brasil na época da hiperinflação. As pessoas não queriam mais guardar o dinheiro e quem queria ter dinheiro em espécie só tinha dólar, né? Então, a mesma coisa aconteceu na Espanha. Então, as pessoas começaram a abandonar, eu acho que era um maravedí, não sei se... Não era mais um maravedí. Eu não lembro a moeda que sofreu a forte inflação, mas esse mercado ficou protegido pelas outras moedas. Então, na Espanha circulava escudo português, circulava também o ducado veneziano, que então essas moedas, circulavam moedas francesas, e o ducado veneziano circulava no mundo inteiro, circulava no Brasil, né? Era uma moeda de referência internacional. E quando veio o ouro no Brasil descoberto, o escudo português virou uma moeda de circulação internacional. Então não havia uma moeda nacional.
E também o interessante é que os autores também defendiam que as pessoas também, o grupo de pessoas podiam emitir suas próprias moedas, que aliás é altamente lógico, né? Se você tem um banco, um banco que seja bom, que seja confiável, ele por que não emitir a sua própria moeda? Isso nos Estados Unidos tinha, funcionou bem. O dinheiro nos Estados Unidos circulava dólar com várias moedas concorrentes. Aí com a reforma do Roosevelt sobrou pouquíssimas, né? Uma das exceções foi a do André. Mas é muito bom que tenha várias moedas circulando, inclusive de pessoas privadas. Uma protege da outra. E também contra a malandragem também, né? Se um governo começa a emitir moeda sem laço por maldade, você já está coberto com outras moedas, né? E aqui não, qualquer país do mundo está na mão do governo. Ele pode emitir moeda à vontade e aí gerando inflação e desvalorizando o poder aquisitivo das pessoas. O que se atacava também esses autores atacavam o que se chama de reserva fracionária, que também é um absurdo também. A reserva fracionária foi criada pelos judeus, goldsmiths, né? O que eles faziam? Os goldsmiths, eles ficavam, porque as pessoas andavam ou com moeda ou com ouro na Idade Média. Só que andar com ouro era perigoso, a pessoa podia ser assaltada e também a dificuldade de ficar carregando muito ouro para fazer negócio. Então o que as pessoas faziam? Iam nos goldsmiths, que eram normalmente judeus, que ficavam com o seu ouro e traziam um recibo para você. Então uma pessoa lá pegava um recibo. E esse recibo, vamos dizer assim, vale o equivalente a 1 quilo de ouro. Então podia ser um papel, então eu podia viajar sem ficar carregando 1 quilo de ouro. E aí eu podia passar, esse papel era endossável, eu podia passar para frente, ou seja, funcionava como uma moeda na prática. Porque ele tinha um lastro em ouro de um goldsmith. Esses goldsmiths eram famosos, né? Quer dizer, então, o mais famoso deles era o Rothschild, que começou como goldsmith, mas o Figuer também se tornou, aliás, o mais rico do mundo. Também eles eram casas de Florença, eram famosas na Europa inteira, as pessoas tinham grande confiança nessas casas de ouro, então as pessoas andavam com esses recibos. E aí o que os judeus começaram a perceber? Perceberam que os papéis circulavam e ninguém ia resgatar o ouro, porque o papel acabou tendo um valor em si mesmo, embora tinha o direito de resgatar o ouro. Inclusive nas notas antigas, que na Libra e no dólar não sei se ainda está, na Libra estava, isso equivale a X% em ouro resgatável. As moedas diziam isso. X%, isso aqui vale 0,01 quilo em ouro resgatável. Então, os goldsmiths faziam exatamente isso, não deixava de ser uma moeda. E aí ninguém ia buscar. O que eles faziam? Começaram a emitir mais recibo do que tinha em ouro. Aí que nasceu o depósito fracionário em banco. E aí eles chegaram no número ideal, 10 vezes, ou seja, se eu tenho 1 quilo de ouro, eu posso emitir o equivalente a 10 quilos de ouro. Até hoje o padrão nos Estados Unidos, que é 10:1, se não mudou pelo menos recentemente, era o mesmo padrão medieval, 10:1. No Brasil é 1:3, se não me engano. Então isso só para exemplificar que a escola de Salamanca foi bem rica no desenvolvimento econômico, atacou os problemas na época, entendeu o que era inflação como excesso de moeda circulante. O Luiz de Molina, outra figura, liberdade de preço, criticou regulações excessivas, excelente, contra a burocracia. Uma das coisas que destrói a economia no mundo inteiro é a burocracia, né? Não dá para abrir empresa, tudo tem um regulamento, tudo tem um jeito. Tudo umas coisas completamente absurdas que tem, não é só no Brasil, tem no mundo inteiro. Agora a Europa está passando por uma coisa de regulamento absurdo, assim. Aqui no Brasil, só para ter um exemplo de regulamento, aqui tem uma norma do trabalho que foi revogada recentemente, dizer que se tem um empregado trabalhando numa empresa, a cama tem que ter uma determinada dimensão. Pode falar que é brincadeira, mas é verdade. Umas coisas Então, tudo isso atrapalha, né? E todos eles eram contra a burocracia. A burocratização da sociedade tem fundo protestante. Depois nós temos aí o maior, talvez, dos figurões de Salamanca no quesito da economia foi o Juan de Mariana, né? Ele defendeu tudo mais ou menos que tem hoje em dia de bom, propriedade privada, atacou violentamente os monopólios, até os monopólios eles atacavam os escolásticos tardios, dizendo que monopólio era uma coisa criminosa, e é verdade mesmo. O certo é a concorrência. Depois nós vamos ver o que os padres vão dizer sobre isso, na mesma linha de Salamanca.
Se não me engano, algum deles influenciou o Pio XI nos comentários. Eu cheguei a ver isso, mas eu não saberia dizer qual desses que inspirou o Pio XI. Aí Francisco Soares, também outra grande figurão, né? Esse daí, que o preço de amanhã do mercado só Deus conhece, pode fazer uma palavra óbvia. Lógico que o preço de amanhã só Deus conhece. Porém, hoje em dia não é bem assim. Com a influência do determinismo na ciência econômica, essa do preço da manhã, tem muita gente que acha que dá para prever o preço da manhã, com base em determinadas análises. Isso aí começou com Adam Smith, a visão determinística na economia, né? Essas ideias de Salamanca se espalharam para o mundo, foram para a Holanda, Portugal, e foram na Inglaterra. Se estudou esses autores, e óbvio que lá na Inglaterra se corrompeu essa visão, né? E aí então nós temos então um começo agora. Então tivemos o auge do desenvolvimento da teoria econômica com a escola dita de Salamanca, e agora vai começar um período de grande corrupção no período econômico. Nessa época, então vamos dividir aqui, nessa época já tinha muito abuso na economia aplicada, né? Os reis da época do absolutista já estavam cometendo abusos na área econômica, abusos relacionados ao mercantilismo e outras coisas. Agora a teoria econômica estava muito bem, infelizmente estava tendo abuso já na governança, mas a teoria econômica teve o seu auge nessa época. Começaram a monopólio, empresa de monopólio. Se não me engano, teve reis que emitiram moeda mais do que permitiu o lastro, aumento de impostos indevidos e endividamento público não justificado. Principalmente por causa de guerras, etc. Guerra se justificaria o endividamento, mas há várias críticas de endividamento não justificado, que também era altamente criticado pelos autores de Salamanca, dizendo que o rei também cometia pecado ao endividar o Estado sem razão, né? Isso também era atacado. Em todos esses abusos, emissão de dinheiro sem lastro, monopólio, abuso do mercantilismo, o endividamento e até a criação de impostos, já começaram os abusos aí, infelizmente. Muito bem. Aí o Adam Smith, muito elogiado aí como o pai da economia clássica, na realidade ele perverteu a economia, como determinados princípios que foram aplicados depois por Marx e que estão hoje em dia e são realmente lamentáveis. Então elogio a ele, realmente não sei como é que consegue elogiar ele, porque ele fez um grande mal para a história da economia. Um grande crítico dele é o Jesus Huerta de Soto, que é um professor em Salamanca, se não me engano. Quem quiser ver uma crítica bem ácida e bem fundamentada contra o Adam Smith, leiam os trabalhos dele. O trabalho dele, a crítica dele principalmente em duas frentes. A primeira é que ele desenvolveu a teoria objetiva do preço. Então, ele desenvolveu que então o preço não tinha uma conotação subjetiva, ou seja, vendedores e compradores vão definir o preço do cavalo. Não, o cavalo, por alguma razão, ele tem um preço fixo. Por uma análise que só ele vai saber como que ele vai ter lá um preço fixo. Isso aí foi usado por Marx. Não, porque é o seguinte, o preço ele teria que ser somado por uma coisa supostamente racional. Então eu tive um custo de aquisição do cavalo, eu tive o custo do capim no cavalo, eu tive o custo de pagar o funcionário para treinar o cavalo. Somando todos esses custos, eu tenho um valor fixo, certo? Isso é chamado de teoria objetiva do preço. E aí quando eu colocar no mercado, esse cavalo vai ter que ser vendido por esse preço, porque supostamente isso é o mais racional. Porém, e se o meu vizinho pegou um cavalo do mesmo nível, foi muito mais competente que eu e coloca um preço menor no mercado? Ele vai vender e eu não, né? Então quem vai definir o preço não é o vendedor porque ele gastou X, Y e Z no cavalo, mas sim o mercado que está vendo que o outro foi mais competente do que ele, vai comprar o do outro. E isso daí pegou, muita escola da economia vai defender isso, Marx defende isso. Isso daí também vai gerar coisificação também na sociedade, até relacionar ao trabalho. O Takahashi perguntou se o trabalho é preço. Trabalho não é preço. E aí vamos dizer que o trabalho é preço. Então aí vai ser tudo coisificado.
Isso aí é preparatório, claro, isso aí vai ser a mentalidade da Revolução Industrial. O Adam Smith achava que tudo poderia ser previsto na economia. Então eu podia prever o que ia ser o preço no futuro, desde que eu conhecesse determinadas regras. Se eu não soube o preço no futuro, é porque eu não estudei direito. Eu não estudei bem a questão, esqueci uma outra variável. Sério, é assim. Então ele tinha uma visão totalmente determinística da economia. Isso ele se baseou em Calvino, né? Calvino, então, também o protestantismo ajudou a destruir a economia, claro, né? E o Calvino, que para a economia e para o trabalho foi pior do que o Lutero, então o Calvino influenciou o Adam Smith. Calvino também é um dos pais desse delírio do determinismo nos preços, que vai ser tudo pode ser determinado. E aí depois os mecanicistas do século XIX vão adorar o Adam Smith, porque para eles tudo tem explicação determinada. Se dá para compreender todas as equações, aí vai saber. Entrou no direito também. A teoria clássica do crime, ela é nitidamente mecanicista também. Então tudo entrou, essa visão completamente distorcida de determinismo. Certo? Então ele também entrou, o Adam Smith entrou a tese do valor-trabalho, que vai entrar para o Marx também. Tanto o Adam Smith como o David Ricardo deram de bandeja, né, a teoria econômica para o Marx piorar e ajudar a destruir o pensamento econômico. Então, na economia, não dá para saber os preços das coisas, não dá para determinar nada. Por quê? Porque é um jogo de força que a gente não tem como prever. É assim que funciona, ninguém sabe como é que vai ser o preço das coisas amanhã. É a soma dos vendedores e compradores que vai decidir o preço. É assim que funciona. E outro delírio do Adam Smith é a mão invisível do mercado. Isso aqui é uma coisa completamente delirante. Isso não existe mão invisível do mercado. O que ele quis dizer com isso? É uma coisa completamente delirante, mão invisível do mercado. É uma falta de conhecimento metafísico. Depois quem vai explicar isso bem vai ser o Pio XI. Qual que é a dupla natureza da economia. E por isso que a economia é uma ciência bem interessante. O que é exatamente a mão invisível do mercado? Não, ninguém sabe, essa que é a verdade. Não, até o que ele quis dizer, né? E o que seria. Na realidade, isso aqui é uma coisa delirante. Então, como é uma coisa irracional, não dá para explicar o que é irracional. O que ele disse é que o mercado vai ter leis que vai funcionar e que ninguém sabe por quê. É assim. Quer dizer, é uma coisa completamente delirante. Parece que não combina muito com a absoluta previsibilidade. Pois é, mas não se espera em coerência nessas figuras, né? Não se espera. Esse termo é muito infeliz. Muito infeliz. É uma variável que talvez ele não conheça. O mercado funciona. Por que funciona? Tem que ter uma causa para isso. Para ele tudo tem que ter causa para explicar. Então essa tal mão, o que ele não sabe é a mão invisível. Aí o Marx propriamente não é economia, é uma anti-economia, né? Ele destruiu a economia. Nós temos uma etapa muito clara de destruição na economia. Calvino, na destruição da economia, da teoria econômica e destruição do trabalho, da visão do trabalho, né? E da visão do sucesso no material espelhar a salvação, né? Que também vai formar o capitalismo moderno. Isso é bem demarcado, esses três nomes aí. Calvino, a dupla Smith e Ricardo e depois Marx. São três etapas bem claras. São bem claras. Calvino com o determinismo. Então esse determinismo gerou para tudo. Depois a visão distorcida de Calvino no trabalho. Depois a visão que é o sucesso material. Então tudo isso vai influenciar, o Smith vai influenciar, né, o liberalismo. Então qual que é a economia do Marx? O Marx não tem economia, tem anti-economia. Lá é uma destruição completa da economia. Os pontos de contato do catolicismo com o comunismo é zero, não tem nenhum ponto de contato, inclusive na teoria econômica. Com Marx não se aproveita absolutamente nada, é pegar o capital e jogar no lixo. Lembrando que a maior parte do trabalho do Marx é em cima dos ingleses, né? O Marx ele é apoiado em três figuras, no idealismo alemão, no socialismo utópico francês
e na economia inglesa. A maior parte do trabalho do Marx é em cima da economia inglesa. Então, na realidade, o Adam Smith e o David Ricardo foram os pais do Marx, né? Dessa vez, já que se o mercado ele é determinista, podemos determinar e saber o preço de tudo, as coisas são definidas racionalmente, então por que não planificar o mercado? Claro, é o próximo passo. Então eu pego um estado, pronto, vamos planificar o mercado, já que tudo é previsível. Na União Soviética era assim, vão ser consumidos 1 milhão de geladeiras, então vamos fazer 1 milhão de geladeiras, ponto final. Se sobrou, faltou, isso deu alguma coisa deu errado, mas o certo é que está. Se o que eu penso é contra os fatos, pior para os fatos. Então é assim que funciona. Então era assim, na União Soviética era assim, se definia quanto vai produzir por causa de uma planificação. Então, se precisar 100 mil, eles chegaram à conclusão que era 50 mil, azar, não vai produzir mais 50 mil. Né? Então não dá, isso é delirante. Né? Isso é baseado nele. Então a visão planificada é um passo a mais do determinismo. O mais-valia, que é o que o Marx se baseou, que o patrão supostamente explorava o trabalhador, é com base também no David Ricardo. David Ricardo começou com essa tese do valor-trabalho. Porque se eu pego um produto de um copo, que eu gastei com mercadoria, gastei com não sei o que, gastei com trabalho, e o acréscimo que eu coloco, então é um excesso no preço. Então eu estou roubando o trabalhador que tinha que estar com ele. Então, é lógico, o Marx deu um passo lógico em cima do Smith e do David Ricardo, claro. O Keynes, né, que também é citado muito, Keynes era bem ruim, né, depois. Ele tinha uma sociedade secreta, os apóstolos, né, ligado ao socialismo fabiano, adorou Stalin na União Soviética, e depois elogiam ele como que determinadas ideias de Keynes seriam boas, né? Nesse meio termo, começou, antes dele, né, esqueci de falar, surgiu o David Ricardo, e outros também deram base para o que se chama de liberalismo econômico. A escola de Chicago é muito baseada nessa visão determinista. Ela entende a sociedade como um enorme laboratório, em que a gente vai aplicar determinadas regras, equações, e vai chegar em determinadas conclusões. Depois veio a escola austríaca, essa é a mais perigosa para os católicos. Por quê? Porque eles corrigiram alguns erros do liberalismo, eles elogiam a escola de Salamanca, eles têm muitos princípios bons, só que eles têm vários venenos, por isso que a escola austríaca é a mais perigosa para os católicos, porque é a mais próxima e com veneno. Ela teve vários pais, né? Teve Menger, Mises, né? Mises acabou ficando o nome mais famoso no Instituto Mises, né? Que virou o grande figurão dessa linha da escola austríaca, né? Depois vieram outros como Robert, que é muito citado. Vamos citar aqui uma visão. Depois na sequência lá eu vou citar. Bom, então nós temos aqui vai ser um ponto que eu queria na aula, que vai ser importante. Um deles é que eu mostrei a riqueza do pensamento católico, especial da escola de Salamanca. E agora combater o erro do liberalismo, né? Que muitos dizem, vamos ser liberal na economia e conservador nos costumes. É muito que se diz isso. Que, aliás, tem o duplo erro, ser conservador nos costumes e também ser liberal na economia. Porque o que aconteceu? Determinados princípios na economia funcionam bem. Uma parte desses princípios o liberalismo adotou. Só que o problema é que a compreensão desses princípios foi feita antes na escola de Salamanca, ou até antes com São Bernardino. Então, eles não podem chamar que a economia que funciona é a deles, já teve gente atrás defendendo que era o certo. E eles fizeram apropriação indébita do termo livre mercado. O termo livre mercado já era usado por esses autores católicos muito antes de surgir o liberalismo. Então não existe, vão abandonar completamente o termo economia liberal. O termo correto a ser usado é economia de livre mercado, que é a expressão que o João Paulo II recomenda. Então, tem que abandonar completamente essa visão que o liberalismo na economia está certo. Ele está errado. Ele tem algumas coisas erradas, mas com muito veneno. Quais são
as coisas erradas que tem. Visão errada sobre a liberdade. Eles não diferem liberdade natural de liberdade moral, por exemplo. Liberdade natural é a nossa liberdade de ir e vir, eu ir para cá, pegar um carro, andar a pé. Liberdade moral é aquela que eu só posso ter entre bens, não entre o bem e o mal, né? A liberdade moral é uma liberdade entre um bem e outro bem. Entre um bem e um mal não é liberdade moral. Esse tipo de raciocínio que está na Libertas Prestantíssimo, do Leão XIII, vale muito a pena ler essa encíclica, né? A encíclica trata bem sobre a diferença da liberdade. Essa visão entre bens, eles não têm, passam totalmente ao largo disso. Então, por liberalismo extremo, você pode ser traficante de droga, por que não? Não vai ter moral, nenhum bem a fazer sendo lucrativo, está muito bem. E depois eu posso viver minha vida para ganhar dinheiro e tudo bem. Aliás, a causa final sumiu de tudo, sumiu nas ciências naturais, também sumiu nas ciências da economia, né? Porque tudo que a gente tem que fazer na vida é visando uma finalidade. E aí na economia moderna, direito moderno, ciências naturais, tudo, não se pensa mais em termos de finalidade, né? Se pensa às vezes só no meio. A pessoa compra um celular, às vezes só porque ele é muito bom, sem preocupar na finalidade que ele vai fazer. Às vezes podia gastar mais barato, nunca daria a mesma função. Esses raciocínios de finalidade já sumiram na economia. Bom, então eles também separaram moral e economia, que aliás vai ser o grande ataque dos papas, né, contra o liberalismo. Eles fazem uma idolatria do mercado, então o mercado tudo pode, afinal o mercado tem aquela mão invisível que sustenta ele, né? Então é uma verdadeira idolatria do mercado. Eles têm a livre concorrência como valor absoluto, têm a visão distorcida de um Estado, que tudo pode, eles não têm aquela visão orgânica de Estado, já que a economia, eu falei, ela tem que estar ligada à moral, à política e ao direito, senão não dá para ter uma boa economia. Isso tudo passa ao largo do pensamento dos liberais. Depois, hoje em dia, se nós vamos ver, está tudo ligado à economia. Se é para economizar dinheiro, então é justo, está certo. Pouco importa com a justiça. Eles separaram, centraliza toda a vida na pessoa e de uma nação na economia. Tudo é economia, tudo é economia. Virou a ciência da ciência, tudo tem que voltar em torno dela. No direito também entrou, então tem alguns juízes que dão sentença visando a economia, não a justiça, é um absurdo. E depois a economia como teoria pura, claro, porque se ela não tem relação com a moral, nem com o direito, e nem com a política, então ela está pura. Esse é o mesmo vício que também aconteceu com o direito, também, né? Teoria pura do direito. Aí eu já falei a apropriação indébita do livre mercado e o liberalismo também defende de tributação livre, né? Podemos tributar o que for, podemos tributar as famílias, podemos tributar a propriedade, às vezes não é verdade. A tributação não é um cheque em branco, não é um papel em branco dado para o Estado para fazer o que ele queira, não. A tributação ela tem que estar submetida ao direito natural. Então nós vemos que no mundo inteiro tem impostos que são imorais. Exemplo, o imposto causa morte é absolutamente imoral, não tem que ter. E para o liberalismo, tudo bem. Só para ver o nível do raciocínio do Hoffart, olha, ele defendia o direito de vender os filhos. Esse é um dos maiores nomes da escola austríaca. É uma maravilha, né? Porque quando chega na família, a escola austríaca tem um colapso de pensamento, eles não sabem como analisar a família. O Hoffart estudou bastante São Tomás e Aristóteles, mas olha a conclusão que ele chega. O grande fracasso da teoria do direito natural é ser profundamente estatista ao invés de ser individualista. Isso aqui é uma frase completamente irracional. O direito natural, do ponto de vista relacionado na sociedade, ele defende sociedade orgânica, conforme eu falei, que não é nem estatista nem individualista. Ele defende uma sociedade formada de sociedades menores, autossemelhante, e na qual o Estado tem que servir a sociedade. Então ele faz uma acusação injusta e ele não entende o que é sociedade formada por sociedades menores. Ele vai defender o individualismo extremo, vai radicalizar a visão individualista dos liberais. E eles também vão definir, igual os liberais, salário justo é igual ao salário de mercado. Salário não é mercadoria, não é preço. Salário definido pela igreja é uma coisa que o trabalhador tem direito, e de acordo com determinadas condições, que seja um valor honesto para ele sustentar a família.
Não é assim um preço que você anexa a uma mercadoria, não tem nada a ver com isso. Não vai dar para investigar, mas esse aqui é o principal ponto de autores católicos que querem, que são da escola austríaca e vão ser contra o salário justo. Esse aí vai ser o principal ponto de atrito. Não vai dar para explorar bem isso daí. Numa próxima aula a gente explora. Outra, eles também dão uma visão absoluta da teoria subjetiva. Falei que ela é relativa, porque tem um valor da coisa em si. Não, para eles tudo é subjetivo. Por quê? Porque eles se basearam em Kant. A escola austríaca tem fundamento em Kant. Tem fundamento em Kant. Eles são kantistas. Tudo deles são visões a priori, são visões subjetivas. Eles, na realidade, não dizem isso, mas se depende, eles criam a realidade com essa visão. Não? Eles têm uma visão de criação de uma realidade com base em Kant. Daí eles radicalizam a teoria subjetiva. Os pensadores Salamanca definiram a teoria subjetiva, mas a moderada, centralizado num valor na coisa, né? Igual aquela relação que eu falei de substância e acidente. Isso aí para eles não tem. Eles também negam completamente a moral católica. Essa escola está seduzindo muitos católicos atualmente, é a mais perigosa delas. Bom, depois da escola de Salamanca, o que veio de católico? Vieram o que se chama de doutrina social da igreja. Veio um Marco, uma das melhores encíclicas que já foram escritas, que é a Rerum Novarum. Realmente uma encíclica realmente esplêndida. Vale muito a pena ler a Rerum Novarum. Aliás, nesses tempos de confusão, vale muito a pena ler todas as encíclicas desses papas, Pio IX, São Pio X, Leão XIII, Pio XI, que tem encíclicas excelentes. A Liberta, já citada, o Rerum Novarum, Mortalium Animus, tantas boas, assim, a Notre Charge Apostolique, fantástica, de São Pio X. Vale muito a pena ler essas encíclicas. Todas essas encíclicas são remédios para o mundo moderno, inclusive na economia. E aí, então, a Rerum Novarum, que é magnífica, de Leão XIII, ela, inclusive, havia uma longa polêmica se a propriedade privada era uma coisa estritamente de direito natural ou não. Ele colocou que resolvendo uma polêmica que era usada contra a igreja para justificar a introdução da propriedade coletiva, que Leão XIII ataca bastante. Então, Leão XIII ataca a propriedade coletiva e define a propriedade particular como direito natural, pondo fim a uma polêmica que havia. Né? Polêmica que havia por causa do socialismo, né? Ninguém no século XVII não tinha essa polêmica. Mas aí os socialistas, inclusive alguns católicos, iram para essa lado, que o bom seria ter propriedade coletiva e tal. Então ele ataca essa visão. Foi excelente. A propriedade privada, então, ela é de direito natural, ponto final. E ele avança de forma magnífica na relação entre o ter e o ser, analisando que eu só posso ter porque eu sou. Se tira de mim, está atacando o meu ser. Fantástica a exposição do Leão XIII. Vale muito a pena ler. E a doutrina social da igreja então tem um marco como a Rerum Novarum. Ela foi tão importante que ela gerou outras duas encíclicas boas, que foi a 40º ano e a 100º ano. 40º ano porque é 40 anos da Rerum Novarum. A Rerum Novarum é de 1891. Aí a 40º ano, 1931, é uma encíclica excelente. A 40º ano também vale muito a pena ler. Muito a pena ler. Uma encíclica obrigatória. O 100º ano de João Paulo II. João Paulo II dá uma definição brilhante do capitalismo, né? Ele também resolve uma dúvida que havia também, né? Agora nós vamos a uma questão que sempre se ataca a igreja, da questão de usura, que São Tomás foi contra os juros, e a igreja era contra os juros. Bom, é que o problema está desfocado. Porque na Idade Média eles pensavam muito e faziam diferenças em determinadas coisas, e aí conforme essas diferenças, tinha que aplicar regra diferente para as coisas diferentes. Parece óbvio, né? Mas não, hoje em dia o óbvio deixou de existir, então tem que se explicar o óbvio. Então como é que se via, o que era condenado na Idade Média? O livro que explica bem é esse aqui. Então, havia dois tipos de empréstimo que eram vistos na Idade Média. O empréstimo com intuito comercial e com intuito não comercial. O com intuito não comercial, por exemplo, o Marcos está querendo comprar açaí. Ele está sem dinheiro, aí pede dinheiro emprestado para comprar açaí.
e eu empresto dinheiro para ele comprar açaí. Só que ele não vai usar açaí com finalidade econômica, ele vai usar açaí para ele fazer algum prato e para ele comer. Então eu emprestei isso durante um mês. Eu teria direito de cobrar juros sobre ele? Nesse caso não, porque não teve intuito comercial. Então ele tem que me resgatar o valor em açaí ou o valor monetário equivalente àquilo. Então se eu financei 10 açaí para ele me dá 10 açaís daqui a um mês ou equivalente a 10 açaís em dinheiro sem juros, que é um intuito não comercial. O que é o intuito comercial? O Marcos resolve então, precisa de umas ferramentas para colher o açaí melhor. Só que ele vai ganhar dinheiro com isso. Aí eu empresto dinheiro para ele ter essas ferramentas e ele vai me devolver esse dinheiro daqui a um mês. Nesse ponto eu poderia cobrar juros, porque ele teve renda em cima do meu dinheiro. Houve uma sociedade de fato entre eu e ele. Então percebe como a situação era distinta? Então num seria usura, seria imoral cobrar juros, no outro não. Aí o que aconteceu com a evolução das finanças e da economia? Essas diferenças se perderam completamente. Acabou não tendo mais razão de ser para separar isso. A igreja acabou aceitando os juros. Tem inclusive uma questão do Santo Ofício, não é Santo Ofício, acho que foi do Santo Ofício, século XIX, definindo completamente a questão, dizendo que os juros são legítimos, desde que não tenha abuso. Aí, a economia moderna, não é, Marcelo? O dinheiro que você deu para ele, claro, você ter aplicado no banco. lógico. Então, o que você perdeu, não é só o que você deu para ele, você perdeu o que você não aplicou no banco. Eu apliquei no banco, exatamente. Parece justo que É justo, lógico. Agora, na época medieval não tinha essa estrutura de empréstimo, não tinha o banco cobrando juros, não tinha essa visão. A coisa era muito menos desenvolvida. A visão que se tinha do dinheiro era o mero equivalente à mercadoria que se tem. Hoje não, hoje o dinheiro passou a ser uma coisa em si mesma, sem referência em mercadoria, né? A pessoa quer ter dinheiro no banco e não um dinheiro equivalente a uma casa no banco. Na Idade Média se pensaria, eu tenho um valor em ouro equivalente a uma casa, não sei se perceberam a diferença. Então hoje em dia o dinheiro passou a ser um valor em si mesmo, que a sua ter um valor monetário. Na Idade Média não, era associado à coisa. Então na Idade Média tinha razão de ser esta diferença. Aí com a evolução das finanças, a mudança do caráter e da visão que as pessoas têm sobre o dinheiro, essa visão passou a não ter mais sentido. E a igreja, então, acabou admitindo os juros. E a usura é definida, então, como abuso dos juros. São Bernardino já dizia nesses termos, já aceitava um tipo de juros, com base se provasse lucros cessantes, né? Que é bem interessante. Então é resolvida a questão dessa acusação injusta contra a igreja. Bom, o Pio XI, na esplêndida 40º ano, ele vai definir a economia em dois pilares. Isso que é muito bonito nessa encíclica, que ele coloca na realidade a ciência econômica como sendo uma ciência com base na coisa e também com base no homem. Então, ao mesmo tempo, uma ciência exata e, ao mesmo tempo, uma ciência humana. Claro, a teoria do valor subjetivo do preço é bem isso. Os produtos têm um valor em si, que eu percebo pela coisa, mas os preços vão ser subjetivos. Perfeito. Então, Pio XI acabou tendo uma visão da economia perfeita, de uma ordem base da coisa e outra ordem na base da natureza do homem e na natureza das coisas, né? E é claro, tanto ele como Leão XIII estavam muito preocupados com a moral na economia, né? Todos eles atacaram que não existe um livre mercado absoluto, como um ídolo que anda, que caminha sozinho, né? Às vezes ele precisa de ajuste, o livre mercado, não tem mão invisível regulando ele. Se tem uma distorção no livre mercado, o Estado tem a obrigação de impor o livre mercado de novo. Então a atuação do Estado, ela é sempre defensiva, ela é sempre para voltar ao livre mercado, não para prejudicá-lo. Se o livre mercado está ruim, o Estado tem que intervir para ajudar o livre mercado. Hoje é o contrário, né? O Estado vai e piora o livre mercado, né? Aliás, da linha austríaca que veio o anarcocapitalismo, que é uma teoria completamente ridícula. Aí depois da 40º ano vem a 100º ano. E aí o João Paulo II foi muito feliz quando ele analisou o capitalismo, né? E aí ele define
Capitalismo, na realidade, é uma palavra equívoca, né? Pode ser entendida num sentido bom ou num sentido ruim, resolvendo um problema que se debatia. Católico pode ser capitalista ou não, capitalismo é católico, não é? Pronto, ele resolveu o problema. E aí ele define o correto, né? O certo é falar economia de empresa, economia de mercado ou economia livre. Muito bem. Ele não usou a palavra liberal, o liberalismo está errado. O certo mesmo para falar assim, tem essas três formas, obviamente, são corretas, mas parece que a economia de mercado é uma coisa mais usual de ser usada, né? Sempre usar a economia de mercado e nunca a economia liberal, né? Então, uma distinção muito feliz de João Paulo II. Então, aí resumindo, né? Então nós temos que desse autor mostra que esses pensadores do século XVI e XVII defenderam os princípios da liberdade econômica, da economia de livre mercado, sobre preço, salário, dinheiro, teoria do valor. O melhor pensamento econômico dos últimos séculos foi antecipado pelos últimos escolásticos. Portanto, é uma tolice dizer que a ideia do livre mercado tenha sido desenvolvida no século XVIII por anticatólicos fanáticos. Verdade, o livre mercado já estava desenvolvido na prática, na Idade Média, Idade Moderna, já teve uma teoria de católicos definindo isso. Quando esses liberais dizem economia liberal, houve uma apropriação indébita, né, do termo. Então, o que a gente sempre tem que usar é livre mercado, defender a igreja, falar que esses pensamentos, princípios, já estavam séculos atrás. E que nós não precisamos de Mises, não precisamos de Adam Smith, nem de Keynes. Já São Bernardino, já a Escola de Salamanca já dão conta do recado. E entre esses princípios citados, que hoje todo mundo defende como corretos, já séculos atrás já estavam definidos, que são esses: livre iniciativa, a inflação foi compreendida por eles como um fenômeno causado por distúrbios monetários, propriedade privada, princípio da ação humana, ou seja, a ação humana, o subjetivismo, forças que vão definir o preço da mercadoria, não o delírio do Adam Smith que o preço já vinha embutido na coisa. Preferência intertemporal, isso é muito importante. Um bem valer mais para mim agora do que no futuro, né? Esse foi um raciocínio que os medievais fizeram. União entre moral, política, economia e direito. Volto a frisar, a economia tem que entender um pouco de direito, política e moral, senão não dá. Liberdade de preço, cada um põe o preço que quiser, agora se vai vender é outra história. Livre comércio, concorrência, informações são sempre insuficientes no mercado, ninguém vai conseguir determinar nada, é um delírio do Adam Smith, porque é o que o Pio XI defendeu, é um livre mercado, liberdade de preço, mas não absoluta. Se envolver uma questão moral, aí o Estado tem que intervir. Por exemplo, epidemia subir preço de remédio por malandragem, tem que intervir, não tem jeito. Agora vamos supor, é um laboratório vendendo $10.000 por um abuso, agora tem 100 laboratórios vendendo a vacina, o preço da vacina despencou, aí não já está a livre concorrência. Então é verdade, o livre mercado, a liberdade de preço é relacionado à moral. Se tem algum abuso, o Estado tem que intervir para tolher. E hoje nós temos uma economia atual completamente pervertida, né? Que de livre mercado não tem já faz tempo. Nós temos os bancos centrais. O Banco Central é um delírio completo, né? Dá muito poder na mão do Estado, aí vai ter emissão de moeda conforme eles queiram, não vai ter base na realidade. O Banco Central é uma coisa criminosa, totalmente criminosa. Nem precisamos dizer que na Idade Média, na Idade Moderna, não tinha essa tolice de Banco Central. Isso aí foi invenção inglesa. Na realidade foi invenção da Suécia, mas a Inglaterra é que disseminou a ideia, né? Tinha que ser a Inglaterra. A Inglaterra criou a ideia do Banco Central, né, com base numa ideia sueca, mas aí a Inglaterra isso aí todas as nações usaram. Então, quem quer mandar no mundo controla o Banco Central, né? Aí estrangula o mercado financeiro, gera crise, faz o que quiser. Então, hoje nós temos mercados manipulados, monopólios, comércio servindo ao sistema financeiro e não contrário, boa parte por causa do Banco Central, né? Antigamente, então, para que servia um banco? O banco servia para suprir liquidez para o comércio, claro. Hoje não, parece que os bancos estão sugando, né, a economia. Tem essas reservas fracionárias, conforme eu falei que também é um absurdo. Para você ter uma ideia, tem mais de 20 vezes dinheiro no sistema financeiro que o PIB mundial.
É uma coisa completamente escandalosa isso. Escandalosa, uma coisa completamente escandalosa. Com um controle absurdo de Banco Central, com o Estado que nós temos, é lógico que eles conseguem fazer crise. Eles conseguem, quem manda no mundo consegue alimentar a crise a hora que quiser. Lógico. Tributos altos, é uma vergonha tributo, não é só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro os tributos. Só para ter uma ideia, tributo por causa morte nos Estados Unidos, depende dos estados, é 50%, 60%. Na França, depende da alíquota, chegou a ser 75%. A França, então, acabou a tradição de família, por exemplo, nos vinhos, que tinha famílias que tinham 400 anos a mesma vinícola, tiveram que vender por causa do imposto causa-morte. Então, o Estado francês atacando as tradições familiares e a própria família, transformando de um empreendimento familiar para uma sociedade anônima, né? É uma outra coisa, né, que também veio da Revolução Industrial também, né? Porque antigamente as empresas eram na mão de famílias, né? Hoje são sociedades anônimas, SAs. Crise, tributos altos, endividamento nos países, imposição, claro, porque o livre mercado não existe mais livre vontade. Você põe e acabou, eles aumentam o imposto de importação de modo irresponsável. Grandes capitalistas que odeiam o mercado e a burocracia. Certo? Como dúvidas, como puderam ver, essa é uma aula que tem que ter outras, né? Para vários pontos ficaram a serem desenvolvidos. Então, mas o objetivo dessa aula é só introduzir o tema. Takashi perguntou se tinha algum autor católico trabalhando nisso. Está faltando, viu? Porque esses autores aqui estão muito vinculados à escola austríaca. Então, dúvidas? Então podemos encerrar. Padre Maria